Hoje eu vou começar a edição com a seguinte frase: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estou dizendo isso porque depois da saraivada de comentário ridículo que o Poatan recebeu, finalmente ele decidiu ali dar uma resposta e escolheu a pessoa perfeita para isso. O Chris Weidman pegou ali o microfone, falou que comparou o Poatan com o Ben Askren. E tamanha a maluquice de ter feito isso, o Poatan falou, isso não pode deixar passar. Isso eu tenho que responder o cara aqui. E aí, o Poatan falou o seguinte, senhoras e senhores, vamos ver aqui. Abre aspas para Alex Poatan. Eu gostei muito dessa. Na minha última luta, eu devo ter feito mais dinheiro do que esse cara em toda a carreira dele, disse o Poatan lá no seu Instagram, em resposta à publicação do canal Encarado. E aí, é o seguinte, Igor Ribeiro, ainda bem que o Poatan fez isso, porque, contra o Cormier não dá, o Cormier não tem atividade, o Cormier não vai fazer nada, é só o guerreiro ali do teclado, mas o Chris Weidman, se o Poatan quiser, ele vai falar assim, tá bom, então vem aqui, vamos sair na porrada e você vai usar a sua luta agarrada que eu supostamente não tenho para você me derrubar aqui. Eu, se fosse o Poatan, faria isso, mas eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, achou justa aí a postura do Poatan? De fato, ele tinha que ter dado uma resposta depois de todas essas críticas que ele tem recebido desde a vitória sobre o Jamal Hill? É um ponto que eu não consigo entender muito, Léo, porque o Chris Weidman faz aquela crítica, né, comparando com o Ben Askren, no sentido de Poatan ser unidimensional, um lutador que só tem um estilo, né, que é a trocação ali. E é aquela coisa, né, tem dois pontos aqui. Você não necessariamente precisa dar ouvido aos haters, e nesse caso a gente sabe que o Chris Weidman fez isso para, enfim, tentar ali se promover, também tentar falar mal do Poatan, e o Poatan acabou respondendo. Eu entendo que não é questão de dar ouvido aos haters nesse caso, só que também poder ter esse poder de resposta, sabe? Eu sinto que tem uma onda ali de críticas a Poatan muito ligada ao crescimento dele também. Então, quanto mais ele cresce, mais ele tem sido criticado de forma infundada, na minha opinião, porque ele já enfrentou 5 ex-campeões do UFC, venceu 5, toda vez, né? 4 deles nocauteando. Então, é uma onda que eu não consigo entender muito, esse tanto de críticas, principalmente vindo de lutadores, não tanto de público, né? Da torcida ali. Isso tem sido um movimento interessante para observar. Só que eu acho que está no direito dele, né? É, de certa forma, dar ouvido ao hater ali, só que ao mesmo tempo ele tem esse direito, como campeão, como o status que ele alcançou, de já ser um dos melhores trocadores da história. Se ele se sente prejudicado ou lesado de alguma forma, ele tem sim o poder de dar essa resposta. E eu gostei, e ouso dizer que ele tá certo nessa, Léo. Ele ganhou sim mais dinheiro, muito mais dinheiro do que Chris Weidman quando enfrentou, por exemplo. Agora, Bruno Blindado teve toda aquela forma, tanto quanto inusitada, de encerrar ali, né? Com aquele dedo no olho e tudo mais. Mas o Chris Weidman já está em baixa, não está longe de seu auge, não, longe de ser aquele lutador que foi campeão do UFC. E agora tem aparecido mais com essas polêmicas. Que é uma pena, que nunca foi tanta característica do Weidman assim, né? De criticar, de falar mal de outros lutadores. Mas agora parece que ele está querendo mais se promover pelo que fala na entrevista do que propriamente pelo que traz no octógono. E agora, passando do campeão meio pesado, vamos falar sobre campeão peso leve e sobre o Islam Makhachev, que surpreendeu todo mundo e abriu uma possível porta aí para um confronto contra o Max Holloway. Pois é, galera, o novo campeão BMF, que teve uma apresentação de gala no UFC 300, está chamando aí a atenção do russo. É o seguinte, a condição que o Makhachev deu foi essa aqui, ó. Aqui podemos ver o Islam Makhachev impõe condição para enfrentar Max Holloway após show do Havaí no UFC 300. Tem imagem deles. E é o seguinte, em entrevista do New York Post, o Makhachev falou isso. Abre aspas. Se ele vencer mais alguns caras na minha categoria, que é o peso leve, podemos lutar. Não dou a oportunidade agora, porque tem alguns desafiantes que preciso vencer. Agora, vou enfrentar o Dustin Poirier. Depois, o Arman Sarukian. Tem um trabalho para fazer e ele também tem a sua divisão, que é o peso pena. Quem sabe se ele vencer sua próxima luta, que deve ser contra o Ilia Topuria. Então, ô Igor, foi uma coisa que é uma coisa que não está batendo muito bem.
O Makhachev falou, quem sabe se o Holloway vencer mais algumas lutas no peso leve. Mas o Holloway quer o cinturão peso-pena na sua próxima aparição. Então, podemos dizer que ele está falando isso mais por holofote ou você acredita que, de fato, ele tem interesse em enfrentar o havaiano futuramente? Acho que é mais jogar pro holofote ali, Léo. Pela fala dele, é muito aquela questão de fazer mais 2 lutas e subir de categoria, sabe? Pela questão lógica da coisa, o Justin Gaethje era apontado por muitos como o próximo desafiante ao cinturão. Se ele perdeu para o Max Holloway para uma disputa de título BMF, naturalmente a chance deveria ser para o próprio havaiano, né? Já que venceu o cara que seria o desafiante, então seria uma ordem natural das coisas. Com o discurso do Max Holloway de querer enfrentar o Ilia Topuria, de voltar para a divisão peso-pena, e até com o anúncio de Dana White para a luta entre o Islam Makhachev contra o Dustin Poirier, eu não vejo muito esse cenário acontecendo agora. Principalmente porque o Makhachev está claramente focado em grandes lutas, em uma luta campeão versus campeão, né? Seja principalmente contra o Leon Edwards, ou se acontecer de Max Holloway retomar o cinturão, aí fazer um sentido maior ali pro Islam Makhachev para fazer essa luta campeão versus campeão. Apesar desse discurso dele abrir porta, eu acho que é muito jogar ali para não ser o cara que foge das lutas do que propriamente para enfrentar o Max Holloway, até porque ele sabe do risco que ele corre, né? Obviamente que seria favorito, obviamente que teria toda aquela questão de Max Holloway zebra novamente. Só que o Max Holloway já provou que, mesmo sendo na divisão peso leve, ele pode dar muito trabalho para o Islam Makhachev. Então é um cenário natural ali e o cenário de ordem, né? Em que ele enfrenta o Dustin Poirier agora, depois pode enfrentar o Arman Tsarukyan e aí subir de categoria. Eu não vejo esse cenário possível ali para uma luta entre Islam Makhachev e Max Holloway, apesar de querer muito. Acho que seria uma grande luta, seria uma luta muito interessante para os fãs de MMA, que faz sentido, não acho que seja completamente, sei lá, infundada, por exemplo, mas eu não vejo esse cenário acontecendo, apesar de ele abrir as portas agora. Bom, galera, notícias passadas, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam da postura de Alex Poatan. Mandou bem em ter dado na lata do Chris Weidman ou tinha que ter preservado ali e deixar o norte-americano falando sozinho? Eu, se fosse ele, também já teria perdido ali a noção da resposta há muito tempo, já tinha até provocado o Daniel Cormier. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. E Islam Makhachev e Max Holloway, pode rolar? O Russo está blefando? Quero saber, então, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu te espero na próxima edição. Valeu!